A paz a todos. Nesse momento nós estamos aqui, vamos gravar mais um vídeo. Eu quero falar para você desde o início que vai assistir esse vídeo, que deixa seu like aí, compartilha, tá? Ajuda aí, ajuda nós aí, porque você vai ser um dos pregadores do Evangelho, com certeza, né? Se você compartilhar esse vídeo, deixa seu like aí, compartilha, ajuda nós, tá? Eu quero dizer também para você que o próximo vídeo que vem, nós vamos falar sobre aquilo que Deus tem nos mostrado. Eu comecei a falar esses dias atrás, né? E vamos falar sobre aquilo que Deus tem mostrado para a gente. As poucas coisas que Deus tem mostrado, o que está para frente, não é o que está para trás, é o que está para frente, que vai acontecer, tá bom? A gente deu um iniciozinho no vídeo passado, mas nós não falamos, mas nós vamos falar, tá bom? Conforme Deus mostrou para nós, nós vamos falar, tá bom? No próximo vídeo, se querendo Deus, né? Esse vídeo que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre os pobres e os necessitados, tá entendendo? Porque, irmãos, Jesus é do lado dos pobres, os apóstolos do lado dos pobres, eu também sou do lado dos pobres, com certeza, toda a vida fui. Toda a vida fui pobre, toda a vida passei por necessidade, por muita luta, até fome passei, eu sei o que é fome, porque já passei, não foi só uma vez, tá? Então eu sei o que é, eu entendo bem o que é ser pobre, por isso que eu sou do lado dos pobres, mesmo sem apoio bíblico, mas a Bíblia apoia as pessoas que está do lado do pobre, apoia, porque o próprio Jesus é do lado do pobre. Os apóstolos eram do lado dos pobres. Então, eu também sou do lado dos pobres. Veja aí, nós vamos ver aí Lucas capítulo 4 e o verso 18. Ele vai ler para nós aqui. Preste atenção para você ver o que é que Jesus falou. Verso 18 e 19. Lucas 4, verso 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Está vendo aí? Ele disse, eu fui enviado aos pobres, para pregar o Evangelho, para curar, para libertar, para dar vida, para resolver o problema dos pobres. O próprio Jesus disse, porque Jesus está sempre do lado dos pobres. Isso aí você pode... Eu vejo muitas vezes pessoas pisando nos pobres, machucando os pobres. Eu falei, coitado, não sabe com quem está mexendo. Não está pisando nos pobres, está pisando em Jesus, está pisando em Deus. Porque a palavra mostra em outros lugares também, que que Deus sempre é do lado dos pobres, dos necessitados. E os apóstolos também. Vamos ver o que Paulo falou no capítulo 16 de 1 Coríntios, o verso 1, 2 e 3. Vamos ver o que ele falou. 1 Coríntios 16, do 1 ao 3. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovares, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Está vendo o que é que Paulo fez aí? Eu acho muito importante uma coisa, que eu quero que você aprenda isso, porque eu também faço esse trabalho aí de vez em quando, certo? É que Paulo pegar de onde tem e levar porque não tem. Esse é o trabalho que se faz. Porque Paulo não tinha condição de ajudar dele mesmo. Eu também não tenho, mas eu faço esse trabalho aí. Até que esses 2 dias aí atrás, esses 2 meses que digo, a gente vem ajudando as pessoas, fazendo uma cesta básica todo mês.
E olha que eu ganho um salarinho de guarda, tá? Não é coisa não, é cesta pequena que a gente faz. Esse último mês agora, nós até ajudou, foi com o dinheiro mesmo, não foi nem com a cesta. Porque existia um moço aqui, amigo da gente, tinha que fazer um exame de vista e ele não tinha o dinheiro e o exame é R$900. E meu filho, Dário, também, que saiu puxando um pouco com a gente, gosta de fazer esse trabalho, de ajudar os outros, né? E ele falou comigo, falei, não, vamos ajudar a levar ele lá, a fazer esse exame, né? Então, eu faço esse trabalho, porque eu sou do lado dos pobres e dos necessitados. Porque se eu for contra os pobres, eu sou contra a Bíblia, eu sou contra Jesus, eu sou contra Deus. Está entendendo o que eu estou falando, né? Vamos ver outra vez Paulo aos Romanos, capítulo 15, versos 25, 26 e 27. O que ele diz? Romanos 15, de 25 a 27. Mas agora eu vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos, que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Olha aí, outra coleta que Paulo fez, né? Exigiu da igreja que fizesse aquele que pudesse. Lá no outro ele diz, põe à parte aquilo que você pode fazer, né? Para nós levar para eles lá, para suprir a necessidade deles lá. Eu quero dizer, Paulo trabalhava nessa medida, eu trabalho nessa medida. Os governadores também, o presidente deve trabalhar nessa medida também. Porque os governadores também não vai tirar do seu salário para ajudar, que não vai dar também. Né? Fazer aí uma 1000 cesta, não vai funcionar, né? Então, o que tem que fazer? Pega dos que tem e leva para os que não tem. É assim que trabalha. Tanto Jesus, né, como os apóstolos, como nós, né, trabalham nesse ritmo. Os governantes também trabalham nesse ritmo. E não está errado, não. Tá certo? Pega de quem tem, leva para quem não tem. A outra coisa que eu quero falar é sobre a igreja. É sobre a igreja. É que não podemos deixar passar. No vídeo passado, a gente falou sobre a articulação satânica, né? Como ele articula as coisas com facilidade. Como que ele programa as coisas, articula bem articuladinho e trabalha, né? A gente falou sobre isso. Mas agora nós vamos falar sobre o livramento do Senhor. Agora é o contrário. Nós vamos falar do lado de Jesus. Porque Jesus, o nosso Deus, o nosso Jesus, livra o seu povo. E principalmente os pobres. Você viu aí o que vem acontecendo na Bíblia, né? Ele livra. Eu quero dizer que nesse governo, nessa política que passou agora, eu orei muito, mas muito mesmo. Eu drobei a oração, eu orei bastante. Acho que até drobou mesmo. E para que Deus agisse de maneira que pudesse ajudar os pobres, que pudesse socorrer os pobres. E eu acredito que Deus ouviu. Eu acredito nisso aí, que Deus ouviu isso aí. Porque do jeito que lá ia, irmãos, estava meio complicado, né? Estava um pouco complicado. Eu quero dizer uma coisa para você. A igreja, eu não vou falar as todas, porque não é todas, mas quase todas. Igreja evangélica, né? Quase todas, principalmente a Assembleia de Deus e as demais. A igreja católica, quase toda também. Muitas, né? Mas não é todas. Porque tanto de um lado como do outro tem alguém que não entrou nessa, né? Mas os que entraram, irmãos, o que você viu nisso aí? O que eu quero abrir os seus olhos? É que quase, irmão, nós escapou pelo trisco deles tocar nós debaixo do comunismo. Você está vendo aí? Olha, quase que as igrejas católicas e outras demais, evangélica, Assembleia de Deus e outras demais, quase que eles mandam a gente debaixo do comunismo, debaixo da ditadura. Andou por um trisco. Você sabe por que eles não mandou? Porque Deus ama o Brasil. Deus ama o povo do Brasil. E Deus entrou com ação e defendeu o povo. Porque o povo estava indefeso.
Você vê os acontecimentos que aconteceu, não teve defesa. Só teve ataque, pessoas para atacar. E Jesus entrou na causa. Não foi em problema de quebradeira, não foi isso que Jesus entrou. Jesus entrou, foi lá na votação. Lá na votação, ele entrou na causa e socorreu os pobres. É isso que eu quero te dizer, socorreu os pobres, tirando eles do comunismo, tirando eles da ditadura. Jesus fez isso para a igreja. Jesus fez isso para a igreja, não. Porque a igreja, eu quero dizer para você uma coisa. A igreja, o que a igreja fez foi só jogar nós lá. Se Jesus não tivesse tirado, meu irmão, se Jesus não tivesse tirado, se dependesse das igrejas, irmão, nós estava no outro mundo. Porque a igreja foi ajudar, jogar nós debaixo do comunismo. Foi jogar nós debaixo dos problemas que aconteceu e que está acontecendo. E outra coisa, isso aí já estava avisado há mais de 3 anos atrás, que isso ia acontecer. Só não viu quem não quis. Está entendendo? Mas a igreja entrou assim mesmo. Ela entrou assim mesmo. Mesmo avisada, ela entrou e ajudou. Ela ajudou que jogasse o Brasil na mão da ditadura, na mão do comunismo. Ele ajudou. Ela fez isso, a igreja fez isso. O Brasil viu, o mundo viu. Não tem como dizer não. E o mais importante que eu quero falar para você, que Deus viu. Jesus viu, Deus viu. Aí que é a complicação. Tá certo? Ele viu tudo o que aconteceu. E eu quero dizer uma coisa muito certa. A Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Então você vê aí, plantou, mas você já está vendo colheita também. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse livro aqui é a palavra de Deus, ele não mente. Aqui o que está escrito aqui acontece. E aqui está muito claro que tudo que o homem semeia, tudo que o homem planta, ele colhe. E você vê, a colheita sempre é mais do que o plantio. Sempre é mais. Então o que eu quero dizer para você? Se o nosso Deus, o nosso Jesus não age ao nosso favor, irmãos, eu não sei. Mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus é do lado dos pobres e dos necessitados. Você viu aí a Bíblia falando. Você viu o próprio Jesus falando, eu vim para evangelizar os pobres, para curar, para libertar, eu vim para dar vida, eu vim para resolver o problema dos pobres. Foi Jesus que disse. Você viu os apóstolos resolvendo o problema dos pobres. E eu prego desse lado dos pobres. Eu sei que tem muita gente que não gosta nem que fale em pobre. Eu conheço gente assim. Não gosta nem que fale em pobre. Quando fala em pobre já começa a irar. Porque não gosta de pobre. É chato falar isso, mas é verdade, é verdade. Ainda que tem muita gente cheia de carisma, que ajuda os pobres, necessitados, ainda tem uma porção de gente, mas tem um grupo muito grande que não olha para o pobre. Não, ele não quer nem saber se o pobre vai morrer ou se vai viver. Mas nós, como missionários, como homem de Deus, o nosso dever, a nossa obrigação é cuidar dos pobres. É lutar pelos pobres. Se não tem como lutar, luta na oração, no joelho, no jejum, para Deus socorrer. Porque Deus também, o nosso Deus, o nosso Jesus é do lado dos pobres. Amém? Quero dizer para você, assiste o próximo vídeo. Certo? Nós vamos falar sobre aquilo que nós falamos lá atrás. E Jesus nos mostrou o que é que vai acontecer durante esses 4 ou 8 anos. Ele nos mostrou. Não iremos falar tudo, porque tem coisa que nós não vamos poder falar agora, tá certo? Mas a gente vai dar uma dica, como foi que Deus falou, como foi que Ele mostrou. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.